Ah, nada como uma boa alimentação. Tomar um café da manhã completo, com todos os itens necessários para o início do nosso dia. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês acorda cedo, toma qualquer coisinha no café da manhã e sai correndo para a escola, para o trabalho, tá? E acaba não tendo o direito, a oportunidade de ter uma das mais importantes refeições do dia, que é o café da manhã. Mas se você pudesse tomar um café da manhã, como ele seria? Provavelmente você consumiria algum tipo de pão, seja pão francês, seja um pão de forma, o que quer que seja, um pão de cachorro-quente, não importa. Poderia ser também uma torrada. E para completar, você colocaria, por exemplo, algum tipo de manteiga ou margarina, ou queijos, possivelmente geleia, requeijão, para dar um gostinho naquele pão, certo? Para completar, você beberia alguma coisa, talvez algum suco de frutas, né? Talvez você tomasse leite com algum tipo de achocolatado, talvez até colocasse granola. No meu caso, por exemplo, para tomar o meu café da manhã, eu coloco granola, o achocolatado da minha preferência, coloco o leite, misturo tudo num agitador e bebo. E ao mesmo tempo eu como a minha torrada ou o meu pão acompanhado, por exemplo, de requeijão ou geleia, manteiga ou margarina também. Se você gostar, pode tomar um suco de frutas, pois algumas pessoas não gostam do leite ou têm indisposição ao leite. Portanto, o café da manhã ideal, ele pode variar de pessoas para pessoas. Se você for no Nordeste, por exemplo, no café da manhã, eles fazem quase que uma refeição completa, com mandioca, com carne seca, né, completando aquela alimentação, tapioca. A alimentação deles no café da manhã é quase que um almoço. Isso, portanto, varia de região para região. Ovos fritos, tá? Ovos pochê, ovo cozido, bacon. Aí o gosto varia de cada um. Porém, nesse nosso momento, na aula de hoje, nós falaremos dos carboidratos e dos lipídios. Não tocaremos no assunto proteína nesse momento. Para isso, nós preenchemos essa mesa com itens que poderão ter carboidratos e lipídios que poderão constar na sua refeição, seja café da manhã, almoço ou janta. Dificilmente alguém comeria alface no café da manhã, mas no café da manhã você poderá ter, como já foi dito, um pão, a manteiga. Mas eu quero saber de vocês onde está o carboidrato ou o lipídio nesses componentes aqui. Então talvez você esteja se perguntando, mas isso parece ser azeite? Isso daqui parece ser uma bebida alcoólica, assim como essa daqui? O que tem álcool gel a ver com carboidratos, com lipídios? Bom, é isso que nós queremos ver. Nosso assunto de hoje envolverá a compreensão do que são os carboidratos e os lipídios. Quem são essas substâncias e como elas interferem na nossa alimentação, no nosso dia a dia, para o nosso organismo. Carboidratos e lipídios são substâncias basicamente energéticas, porém elas poderão ter outras funções, como por exemplo, construção. Quando as pessoas pensam nos lipídios, pensam neles como fonte de energia, como a gordura, né, que fica subcutaneamente posicionada, né, dando uma estética um pouco mais avolumada, menos avolumada, né, um corpo mais cheio, menos cheio. Mas se esquece que os lipídios são necessários na síntese das membranas celulares. Os lipídios também aparecem em muitos hormônios. Portanto, não são substâncias meramente energéticas, embora essa seja uma das suas atribuições mais lembradas. Os carboidratos, também chamados de açúcares, vulgarmente açúcares, presentes nos doces e nos farináceos, eles são eminentemente substâncias energéticas. A função deles é estocar energia e fornecer energia para o nosso dia a dia. Mas também há
carboidratos com função estrutural, como aqueles que passam a fazer parte da molécula de DNA e RNA, ou seja, dos ácidos nucleicos, do material genético. Portanto, é preciso conhecer bem essas substâncias e a importância delas no nosso metabolismo corporal, seja ele o celular, seja ele do corpo como um todo. Então, vamos começar olhando para essa mesa. O que aqui vocês poderiam identificar como sendo carboidratos? Pensem bem, vulgarmente chamados de açúcares e farináceos. O que aqui poderia ser um carboidrato do seu ponto de vista? Aí talvez vocês digam, mas eu não estou enxergando bem. Bom, vamos ver. Aqui nós temos pão, um cogumelo, alface, milho, arroz, farinha de mandioca, 2 pseudofrutos, a pera e a maçã, que não são frutos verdadeiros, são pseudofrutos. Um fruto verdadeiro aqui, a abóbora. Uma raiz, a cenoura. Um caule, a batata. Temos aqui outro fruto, a manga. Um refrigerante qualquer, requeijão, geleia, uma torrada, manteiga, óleo, azeites, gel, um creme de leite, uma bebida destilada, uma bebida fermentada. Aqui farinha de amido, uma massa qualquer, um macarrão, né? Açúcar, granola, achocolatado, leite. Daqui, o que vocês identificariam como sendo carboidrato? Vamos lá, açúcares, farináceos. Pense bem. Será que existe carboidrato no pão? Óbvio que tem. O pão vem da farinha do trigo, um farináceo. Portanto, aqui há carboidrato. E o carboidrato presente nas farinhas é o amido, amido de trigo, utilizado para fazer o pão de trigo. O pão é fundamental para a alimentação humana. Ele foi processado pela primeira vez ainda no passado muito distante, talvez 3, 4 mil anos atrás, 5, 10 mil anos atrás, quando o homem começou a dominar a agricultura e se tornou sedentário. Uma das primeiras sementes, um dos primeiros grãos a ser dominado foi o trigo. O trigo, portanto, faz parte da história do homem. Porém, hoje em dia, muitas pessoas estão assustadas com o trigo porque nele existe uma proteína chamada glúten. E muitos dizem que o glúten faz mal à saúde, o que é uma grande besteira. Algumas pessoas têm indisposição ao glúten. Algumas poucas pessoas não podem, de forma alguma, consumir pão feito de trigo, porque no pão de trigo há glúten. Então elas substituem o trigo na sua alimentação por outras substâncias que contenham amido. Por exemplo, hoje em dia ficou bastante popular a tapioca, que é feita da mandioca. Ela também contém amido e, portanto, é rico em energia, assim como o trigo. Só que na tapioca não há glúten. Portanto, se eu consumir tapioca, eu terei em 100 gramas de tapioca praticamente o mesmo valor energético que em 100 gramas de pão de trigo. Só que no trigo eu tenho glúten, que não é adequado para o consumo de pessoas que têm disposição a ele. Portanto, o resto da população que não tem este problema de indisposição ao glúten, essas pessoas podem comer o trigo sem problema algum. Está certo? Será que existem carboidratos nos cogumelos? Sim, existem. E um dos carboidratos mais comuns nos cogumelos é a quitina. A quitina é uma substância que compõe a parede celular das células dos cogumelos. Essa substância chamada quitina também é encontrada formando o exoesqueleto dos artrópodes, como no caso dos caranguejos, das lagostas, dos camarões, dos insetos como a barata, como as borboletas, tá? Dos aracnídeos como aranha e escorpião. Então a mesma substância que forma o exoesqueleto dos artrópodes faz parte da parede celular dos cogumelos. Então nos cogumelos também há carboidratos. Será que há carboidratos numa verdura como a alface? Resposta sim. As plantas fazem a fotossíntese com a luz do sol e com ela sintetizam a glicose, a partir do gás carbônico vindo da atmosfera e da água vindo do solo.
E a glicose é o mais abundante carboidrato da natureza. Na realidade, a síntese dos vários carboidratos existentes começa a partir da glicose sintetizada pelos vegetais através da fotossíntese. Aqui nos vegetais eu também encontro um outro carboidrato, só que esse não é aproveitável, chamado celulose. Boa parte do vegetal tem as suas células compostas por celulose na parede celular, na membrana esquelética. Porém, a celulose não é aproveitável pelos animais em geral. Bactérias e fungos são capazes de digerir celulose, os animais não conseguem. Portanto, ao comermos vegetais, quaisquer que sejam esses vegetais, ingeriremos suas paredes celulósicas que não serão digeridas e farão parte daquilo que chamaremos de fibras. As fibras não são úteis na nossa alimentação, porém elas fazem parte do nosso bolo fecal. Na realidade, é o componente mais abundante do bolo fecal, ou seja, das fezes. As fibras no intestino exercem pressão na parede intestinal que estimula o peristaltismo e promove a defecação. Quanto mais fibras na alimentação, mais rápido será o trânsito do alimento pelo intestino. Se naquele alimento houver toxinas, mais rápido aquelas fezes serão liberadas e a toxina será eliminada do corpo. Mas também, se aquele movimento peristáltico, se aquele peristaltismo, se o trânsito intestinal for muito acelerado, aí não haverá tempo de absorver os alimentos. As fibras, elas são saudáveis. Onde mais eu tenho fibras? Em todos os vegetais. Eu tenho fibra também nas granolas. As granolas, elas são feitas por cereais ricos em fibras, mas também com amido e açúcares, que são colocados como adoçante. Os cereais presentes na forma de granola ou de grãos que comemos na nossa alimentação também são muito saudáveis. Milho é saudável porque ele é rico em carboidratos e tem um pouco de proteína. O arroz não tem praticamente proteínas, é muito pobre em proteínas, mas é rico em carboidratos, portanto uma fonte importante de energia. Aqui nós temos farinha de mandioca. A mandioca é uma raiz e as raízes, assim como os caules, em geral são estocadores de amido. Eles estocam amido como reserva de energia para as plantas, principalmente nas épocas do ano, nos períodos em que elas podem perder as folhas, como acontece no outono com muitas plantas, não todas, mas com muitas delas. Aí as reservas que ficaram nas raízes e no caule serão utilizadas quando voltar a primavera para a reconstituição das novas folhas que vão nascer e agora voltar a fazer fotossíntese. E onde mais haverá carboidratos nessa mesa? Será que nos frutos, como a abóbora e a manga e o abacate, há carboidratos? Será que nos pseudofrutos, como pera e maçã, há carboidratos? É claro que há. Frutos e pseudofrutos costumam ser doces, apesar de nem sempre. Por exemplo, o tomate é um fruto e não é doce. Mas em geral eles possuem carboidratos. Tomates também têm, só que outras substâncias onde o sabor doce não é ressaltado. O que há aqui? O fruto, os frutos, os vegetais, o principal carboidrato com sabor adocicado dos vegetais é a sacarose. No caso da sacarose, que é formada por duas unidades, não importa os nomes nesse momento. No caso das moléculas pequenas, sejam unidades ou duplas, chamadas mono e disacarídeos, mas esses nomes não importam no primeiro momento, esses têm sabor adocicado, por isso que frutos são adocicados. Já grandes moléculas, formadas por vários açúcares simples unidos, chamados poliaçúcares ou polissacarídeos, essas em geral não têm sabor, como é o caso do amido. Por isso que a batata não tem um sabor adocicado, apesar de ser formado por carboidratos principalmente, amido. O amido, se vocês forem experimentar, ele não tem praticamente sabor. Não tem graça. É uma molécula complexa. Elas em geral não possuem sabor. As moléculas simples, sim. Por isso que mandioca não tem praticamente, a batata praticamente não tem gosto. No caso da cenoura, ela possui um gosto adocicado, porque além de amido, possui açúcares simples, sacarose. A batata doce também, ela tem gosto adocicado, porque além de amido, ela possui sacarose na sua composição. Outra curiosidade, a batata inglesa
E não existe batata inglesa. A origem da batata é a Cordilheira dos Andes. Os povos nativos pré-colombianos da América do Sul que viviam na Cordilheira dos Andes no passado, eles tinham problemas no inverno para se alimentar. Afinal de contas, nevava e no altiplano tudo ficava coberto de gelo. Até que eles descobriram o caule de uma planta que conseguia resistir àquele período frio. Quando vinham as neves, elas ficavam recobertas. Na primavera, com as chuvas, a água hidratava a batata e ela continuava crescendo e produzindo ramos. E eles perceberam que ela poderia ter importância nutricional, porém era venenosa. Para comê-la tinha que ser cozinhada por muito tempo. Depois eles perceberam que algumas eram menos venenosas e foram triando aquelas que eram mais, que ofereciam menos risco para a alimentação, até que surgiu a batata que nós consumimos hoje em dia. Quando os europeus vieram para as Américas, descobriram a batata e levaram para a Europa. Ela se deu muito bem na Inglaterra e acabou sendo chamada de batata inglesa, mas a origem é a região da Cordilheira dos Andes, principalmente a região do Peru e da Bolívia. O que mais aqui é carboidrato? Óleo de cozinha é carboidrato? Óbvio que não, é um óleo, é um lipídio. Óleos são lipídios líquidos. Eu tenho carboidratos no requeijão? Claro que temos carboidrato no requeijão, afinal de contas ele é um derivado do leite, a lactose, mas o predomínio é de gorduras, proteínas, lipídios, portanto são o que predominam, mas há sim carboidratos. Assim como no queijo, é um derivado do leite e portanto a lactose, mas o predomínio são os lipídios. No leite, obviamente, lactose. Porém, o que nós temos no leite, além da lactose, carboidratos, desculpa, que é um carboidrato, nós temos lipídios e proteínas, mas há sim lactose. A lactose é saudável, porém algumas pessoas têm indisposição à lactose. Muitos povos possuem indisposição à lactose. A lactose é uma substância que a espécie humana não conseguia digerir a partir de certa idade. Digeria enquanto criança, que mamava na sua mãe, mas depois, com o tempo, esses genes eram inativados e o consumo de lactose trazia problemas digestivos. Tá? Com o tempo, uma mutação ocorreu na Europa e as pessoas que herdaram essa mutação puderam continuar consumindo lactose ao longo da vida. Quem deriva dessa linhagem genética pode consumir lactose sem problema. Quem deriva de outras linhagens genéticas possivelmente terá indisposição à lactose e, portanto, depois de adulto, não poderá mais consumi-la, podendo correr risco de ter problemas digestivos. Numa geleia de frutas, se é de frutas, há realmente sacarose. Quando pegamos manteigas ou margarinas, não há lactose, quer dizer, é derivado do leite a manteiga, portanto poderá haver em pequena quantidade, mas é basicamente lipídio, gordura. Já as margarinas vegetais, não há lactose na margarina porque ela é de origem vegetal. Creme de leite é derivado do leite, portanto há carboidrato, lactose, porém o que predomina são os lipídios. Agora, no meu café da manhã, onde eu tomo cereais com achocolatado, há aqui cereais? Sim, há cereais, a granola, o achocolatado, sim. O chocolate vem do cacau e, portanto, ele possui sacarose na sua composição. Alguns possuem também um outro carboidrato chamado maltose na sua composição. E aqui as sementes, obviamente, elas são ricas em carboidratos e também fibras, o que ajudam no trato digestivo, no movimento do trato digestivo. As fibras são importantes nesse sentido. Portanto, isto daqui são fontes de carboidratos, fora o óleo puro, que aqui é o único que não tem carboidrato algum. Agora, o que o vinho, a cachaça, o álcool gel estão fazendo aqui? Bom, todos eles possuem etanol na sua composição, e o etanol é um álcool que vem da fermentação dos açúcares, principalmente da glicose. No caso do vinho, seja vinho de uva, vinho de maçã, por exemplo, eles vêm da fermentação dessas frutas. Quando você toma um vinho, por exemplo, você está consumindo um suco de uva enriquecido com etanol. O etanol vem da fermentação da glicose. Agora, quando você consome cachaças que são destilados, o que foi feito
foi feita a fermentação daquela cana-de-açúcar, por exemplo, ou a fermentação da batata, ou a fermentação do arroz, a fermentação do milho, e essa fermentação produziu álcool. Só que daquele suco de milho fermentado, de arroz fermentado, de batata fermentada ou de cana-de-açúcar fermentado, aquele produto foi destilado. Ou seja, extraiu-se o álcool daquele suco. Por isso essa bebida é chamada bebida destilada. Aqui eu tive um processo de fermentação apenas. Para formar os destilados, houve a fermentação seguida de uma destilação, de você extrair o álcool do suco. Aqui eu tenho suco com álcool, aqui eu tenho apenas o álcool. O que então faz com que varie o gosto e o odor das bebidas destiladas, se todas vêm da fermentação que gera álcool etílico? A resposta: o processo de destilação envolve evaporação. E muitas substâncias passam no processo de evaporação, não apenas o álcool, o que vai conferir, portanto, a essas bebidas gostos diferentes e aromas diferentes. O saquê é um fermentado de arroz, a vodka um fermentado de batata, a cachaça e o rum um fermentado de cana-de-açúcar, só que com processos de industrialização diferentes, portanto, cachaça é uma coisa, rum é outra coisa. A tequila é um fermentado de um cactus, um destilado, né, de um cactus. Portanto, substâncias de origem diferentes, sabores e odores diferentes. Então esses são os carboidratos. E agora me dá licença que eu fiquei com fome. Eu acho que eu vou comer uma torradinha com geleia e tomar aqui o meu leite com granola e achocolatado. Estão servidos?